Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar de uns desenhos das antigas que, olha, todo mundo gosta. E de quebra, conhecer linhas de brinquedos que, na maioria das vezes, foi o real motivo para a criação dessas animações que traziam cavaleiros que misturavam magia e tecnologia, pilotos mascarados no melhor estilo Transformers e comandos em ação, combatentes com armaduras no melhor estilo Lego e seres horripilantes e rastejantes que podem ser muito mais antigos do que qualquer um imagina. Bom, não tem nem muito o que falar. Se você gosta de desenho animado, gosta de brinquedos, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Tele, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E com certeza você se lembra de Centurions e a sua força extrema quando esse desenho estreou no Show da Xuxa em 1987. A onda é desenho. A partir desta segunda, o Show da Xuxa fica ainda mais animado com novos desenhos. Os Centurions, a Floresta Mágica dos Ewoks, Galaxy Rangers, Rambo, o incrível campeão da liberdade. E apesar de ser um desenho bem marcante para muita gente, Centurions acabou passando meio batido aqui no Brasil, talvez porque tinha tido o azar de estrear junto com uma das levas mais incríveis quando o assunto é desenho animado dos anos 80. Olha, já nos Estados Unidos, Centurion até que fez um sucesso razoável quando estreou em 1986. O desenho teve 65 episódios que mostravam a luta do trio de especialistas Max Ray, comandante de operações marítimas, Jack Rockwell, especialista em operações terrestres, e Ace McCloud, especialista em operações aéreas contra as forças do mal do cientista maluco Doutor Terror. Ace McCloud, ousado especialista nas operações aéreas. Qualquer que seja o desafio, eles estão prontos. Os Centurions! E com um desenho que misturava a eterna batalha do bem contra o mal com um tema ecológico de fundo, e ainda com guerreiros que usavam armaduras no melhor estilo Lego e que se adaptavam às missões do dia, dando inúmeras possibilidades de visuais inspiradíssimos, a produtora Ruby Spears, da dupla Joe Ruby e Ken Spears, encontrou fôlego suficiente para fechar vários merchandisings para esse desenho. Como um jogo de mesa ou jogo de tabuleiro, dependendo do jeito que você chama, que foi feito pela Parker Brothers lá nos Estados Unidos, e também uma minissérie em quadrinhos lançado pela DC Comics, desenhados pelo lendário Don Heck. Mas a cereja do bolo veio pelas mãos da fabricante Kenner, que lançou uma coleção de brinquedos caprichadíssima, inspirada no que de melhor o desenho oferecia, que era a modularidade dos equipamentos acoplados nos uniformes dos heróis. Power Extreme! Man and Machine! Evil Doc Terror and Hacker battle Centurions, Max Ray and Ace McCloud. The Centurions call for more powerful weapons. Energized, Max gets Tidal Blast. Ace gets Orbital Interceptor. They strike back with added firepower. Max by sea, Ace by air. Centurions! Power Extreme! Man and Machine! E como dá pra ver, o interessante dessa coleção é que a criançada podia ganhar os heróis e vilões de presente e continuar inventando diversas aventuras diferentes com os kits de armaduras modulares que a Kenner lançou no mercado dentro dessa mesma coleção. E talvez por apresentar bonecos numa escala grande e com vários detalhes, ainda tinha um preço um pouco salgado, até mesmo para os padrões norte-americanos dos anos 80. E aliando isso com o fim do desenho, que não ganhou uma segunda temporada, a Kenner acabou cancelando a produção e o lançamento de uma segunda leva de brinquedos que chegaram a ter moldes desenvolvidos. Enfim, talvez por serem brinquedos mais caprichados e mais caros do que a gente tinha lá nos anos 80, ou talvez pelo fato do desenho não ter sido nenhum grande sucesso no Brasil, a gente acabou ficando sem Centurions por aqui. E olha, se você gosta desse desenho, tem um vídeo exclusivo dos Centurions aqui no canal, com muitas curiosidades sobre essa franquia dos anos 80. Fica a dica, hein? Olha, agora eu quero saber o seguinte, vocês lembram de Centurions, gostavam desse desenho, queriam que os brinquedos tivessem sido lançados aqui no Brasil? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E se você lembra dos Centurions, com certeza você também lembra dos heróis Mask, do desenho animado, diz aí.
Afinal, Mask passou aqui no Brasil dentro da programação infantil do SBT da segunda metade dos anos 80, ao lado de pérolas como Jace, a Liga Relâmpago, Silverhawks e Pole Position. Olha, e o SBT não ficava atrás da Globo quando o assunto eram desenhos animados de qualidade. E nos Estados Unidos, Mask estreou em setembro de 1985 com uma primeira temporada muito caprichada, que ganhou 65 episódios que mostravam as aventuras do filantropo Matthew Tracker, que funda e lidera uma força-tarefa secreta batizada de Mask, algo como Comando Blindado de Ataque Móvel, que em suas missões enfrentava a organização terrorista Venom, acrônimo para Rede Viciosa e Maligna de Mayhem, liderada pelo vilão Miles Mayhem. Não adianta, nós não temos chance contra aquela coisa. Depressa, atire novamente! Tenho que esperar o canhão se recarregar. E aí, tendo em mãos esse desenho produzido pela Dick Entertainment, que misturava comandos em ação com Transformers, dois grandes sucessos daquela época, ficou muito fácil para Kenner relançar no mercado uma coleção de brinquedos gigantesca, lotada de veículos que se transformavam em máquinas de combate, sendo pilotados por bonequinhos minúsculos, mas ainda assim articulados. Mask, where illusion is the ultimate weapon. Convert Switchblade to jet mode. Surprise, Matt Tracker. It's mayhem. Battle station. Protect the decoder, Bruce. I'm going up. Stacks ready to fire. Mask, Switchblade, Thunderhawk, and Rhino. Fire! Each sold separately with action figure. Cover me, Matt. 10-4. Sato's getting away. But you're not, Mayhem. Mask, Switchblade, Thunderhawk, and Rhino. Each sold separately. New from Kenner. O negócio da Kenner era investir nos brinquedos, já que os bonequinhos, como dá pra ver, eram pequenininhos, mas essa coleção fez um sucesso bem considerável lá nos Estados Unidos. Só que, inexplicavelmente, tanto a Kenner quanto a Dick mudaram totalmente o foco da segunda temporada do desenho e também dos brinquedos, tirando muito da parte de aventura e espionagem e investindo mais no tema de corridas. Com isso, a segunda temporada ganhou somente 10 episódios e logo foi cancelada. E o mesmo acabou acontecendo com a segunda leva de brinquedos da Kenner, que a empresa teve que abandonar no meio do caminho, deixando muitas ideias somente na fase dos protótipos. I got the time. Go! I got the time. And you can too. Free. A Mask racing stopwatch free when you send 2 proofs of purchase from any 2 Mask toys. Get details where you buy Mask. It's the Time Racer Sweepstakes. I gotta get the time. Wait, there's more. Send for the stopwatch and you'll be entered to win a trip to the Indianapolis 500. And ride an official pace car. You can also enter by sending your name and address here by March. No purchase necessary. The Mask Time Racer. E Mask foi um outro desenho que teve uma jornada bem curiosa aqui no Brasil, como acontecia com a maioria dos desenhos do SBT. Tem gente que lembra como se tivesse assistido ontem, em compensação, tem gente que nunca ouviu falar. E também, com a maioria dos desenhos exibidos no SBT daquela época, Mask também ficou sem brinquedos oficiais aqui no Brasil, o que é uma pena, pra dizer a verdade, já que a coleção é muito legal. Mas aí, se lembram desse desenho? Também já tem vídeo só dele aqui no canal. Olha, a pergunta que não quer calar e eu quero a opinião de vocês é: se a Kenner resolvesse licenciar essa coleção de brinquedos aqui para o Brasil, já que a gente sabe que naquela época empresas de fora não conseguiam entrar diretamente, quem será que lançaria? Comenta aqui. Agora eu quero saber, estão gostando desse vídeo? Então deixa aquele like felpudo e bora compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de desenhos animados e gosta de brinquedos vintage, porque esse nome é bonitão. E quem viveu os anos 80 e 90, talvez nem imaginasse naquela época, e eu pelo menos não imaginava, mas a maioria esmagadora dos desenhos animados que a gente assistia só existiam para vender brinquedos e não tinha problema nenhum nisso, afinal, continuavam sendo ótimos desenhos. E Visionaires, os Cavaleiros da Luz Mágica, é um outro grande exemplo disso. Visionaries, os Cavaleiros da Luz, com sua luz mágica, os oprimidos conduz. Esse desenho estreou lá nos Estados Unidos em 1987 com o nome Visionaries, Knights of the Magical Light, e teve um total de 13 episódios que mostravam a sempre bem-vinda mistura de magia e tecnologia, aqui representada pelo planeta Primus, onde no passado uma sociedade avançada era totalmente baseada na tecnologia, até que tudo para de funcionar de repente. Aí nessas, o povo de lá é obrigado a confiar na magia antiga para poder sobreviver. Já os Visionaries do título são uma galera dividida entre dois grupos.
sendo os heróis conhecidos como Cavaleiros Espectrais e liderados pelo bigodudo Leoric, e os vilões chamados de Lordes da Escuridão, liderados pelo malvadão Darkstorm. Alguns dos visionários tinham um cetro com totem único, que era invocado pelos heróis e vilões na hora que o pau torava no desenho. Pela mão da natureza, da arte que prepara, o que antes era um agora se separa! Não, você me enganou! Enquanto isso, toda a galera tinha um totem holográfico no peito e chamava também na hora que o pau comia. E essa firula toda dos heróis e vilões com seus totens invocados foi criada pela Sunball em conjunto com a Marvel Productions para poder elevar as vendas de brinquedos produzidos pela Hasbro, que obviamente levavam o mesmo nome do desenho animado. It is a time when those who control the magic control destiny. When spectral knights battle evil darkling lords. Visionaries, knights of the magical light. Visionaries, with magical powers they fight. Visionaries. They're attacking! Use your mind control power! They've stolen it! Now I'll control their minds! And my magical power will shake the earth! Visionaries, knights of the magical light. Aliás, eu vou dizer, essa linha de brinquedos era genial, já que os Visionários, por serem da Hasbro, tinham a mesma escala e o jeitão dos G.I. Joes, mas vestindo armaduras chamativas e acompanhados de cetros que tinham hologramas muito bacanas, já que esse tipo de imagem com efeito holográfico, sempre que era movimentada, foi uma verdadeira febre na segunda metade dos anos 80. Só que infelizmente nem a modinha holográfica daquela época, nem o capricho dos brinquedos e até o capricho do próprio desenho fez a coisa toda vingar. Olha, talvez nem seja culpa da franquia em si, já que ela era bem criativa, mas culpa do próprio mercado de brinquedos e desenhos animados, que estava saturado até mesmo para a galera norte-americana que consumia de tudo. E com isso, nem conseguiu fazer sucesso e acabou sufocando e encalhando. E o curioso é que mesmo que o desenho e a linha de brinquedos tenha sido cancelada lá fora ainda em 1987, chegou aqui no Brasil totalmente dublado em 1988, quando estreou no Show da Xuxa. E a Xuxa passou todos os 13 episódios de Visionaries. É aquele caso do desenho que ou você lembra com muito carinho, ou nem lembra que existiu. Já a coleção de brinquedos, infelizmente, nunca chegou nem perto de ser lançada aqui no Brasil. Mas agora eu quero saber duas coisas de vocês. Se viesse, será que seria pela Estrela? Afinal de contas, a Estrela estava acostumada a lançar comandos em ação, podia ser, né? Comenta aqui o que vocês acham. E comenta também se vocês querem um vídeo exclusivo só a respeito de Visionaries. Eu acho esse desenho muito legal e tem muitas curiosidades, mas fica a critério de vocês. Agora a gente vai dar um pulinho nos anos 90 para lembrar de um desenho no mínimo curioso chamado Os Monstruosos. Se lembram desse? Essa pérola bizarra em forma de desenho animado estreou lá nos Estados Unidos em 1994 com o nome Creepcrawlers, algo como rastejantes assustadores, e ganhou 2 temporadas, totalizando 23 episódios. Já aqui no Brasil, como eu falei, o desenho ganhou o nome Os Monstruosos e estreou no comecinho de 1997 dentro da programação do Angel Mix. Esta segunda, mais cedo, 8h30 da manhã, tem altos jogos, muita música e a estreia de desenhos super animados. As loucas aventuras de O Máscara, as emoções de Free Willy, Os Monstruosos, uma turma de arrepiar, as incríveis histórias de Animaland, Snowwood, o Sandiqueiro das Arábias. E a história do desenho era focada em um garoto chamado Chris Carter, que constrói um dispositivo chamado Criador Mágico. E por um azar do destino, ou sorte, vai saber, né? O tal objeto é atingido por energias cósmicas e começa a criar um monte de mutações estranhas. Sendo que de início, 5 se tornam boazinhas. Então, Ocus Locust, Volt Jolt, Stingring, Comantes e T3, mais o Chris e a garota Samantha Reynolds, formam uma equipe chamada Goop Mandos. Daí pra frente, a equipe monstruosa passa a enfrentar o vilão Gugon Grimm, que roubou o Criador Mágico e começa a criar todo tipo de monstro bizarro que se possa imaginar, obviamente, para tentar conquistar o mundo no melhor estilo Pink Cérebro. Realmente a história era bem maluca e criativa, naquele jeito que só a galera dos anos 90 sabia fazer.
E no caso dos monstruosos, o desenho foi produzido pela Saban Entertainment por encomenda da empresa Toymax, para promover a linha de brinquedos Creep Crawlers, que a empresa produzia, olha só, desde 1992. They're squirmy and wormy and purple and green, the grossest little creatures that you've ever seen. Creepy crawlers, creepy crawlers. Creepy crawlers, other plastic goop compounds and molds sold separately. E olha que curioso, a parceria entre a Saban e a Toymax rendeu novas fornadas de criaturas rastejantes, inclusive um curioso crossover entre monstros rastejantes e Power Rangers, que eram da Saban, e também um crossover com a galera dos Gárgolas. Now with the Creepy Crawlers Workshop, if you want a Power Ranger, you've got a Power Ranger. Blue, black, yellow, pink, and red. Don't fear. Wow! The Mighty Morphin Power Rangers are here! There's no need to hide with the Power Rangers by your side. Good night. Let the power protect you. Creepy Crawlers Power Rangers mold packs and workshops sold separately. Parents put it together like... E o desenho, além de impulsionar as vendas da linha clássica de Creep Crawlers, ainda rendeu também em 1994 uma outra coleção baseada nos bonzinhos Goopmandos e também nos vilões Crime Grimes, com direito a veículos bizarríssimos e muito mais. Come on, Creepy Crawler Goopmandos! This is no time to be hanging around. Goop power is their energy source. Now they're charged and ready for action. Gotta get the magic make away from Guggengrime. With Shockeroach, Squirminator, and Spooky Goopy by my side, I will control the Creepy Crawlers forever! Creepy Crawlers action figures each sold with a bonus mold to make weapons in your Creepy Crawlers Workshop, sold separately from Toymax. Olha, e se o fato de um brinquedo originar um desenho que depois originou outros brinquedos já não fosse curiosa demais, Creep Crawlers tem uma história que vai muito além dos anos 90. Na verdade, a coleção não é originária daquela década, e sim, as criaturinhas rastejantes surgiram no distante ano de 1964 na Califórnia, já que elas foram criadas pela toda-poderosa Mattel, na época em que a empresa era comandada pela Ruth Handler, a criadora da Barbie. Feels so soft and natural. You get 4 different colors of goop and special pins. Make charming lizard pins or spider rings. You can collect them or spread them around. After all, they're fun for the entire family. Get Mattel's new Thing Maker with Creepy Crawlers. You can tell it's Mattel. It's swell. E Creep Crawlers foi um grande sucesso da Mattel, sendo que os brinquedos foram fabricados sem pausa até 1978, quando a fabricante foi obrigada a descontinuar a linha de brinquedos por pressões de associações de pais em cima da segurança da criançada da época. Isso porque o brinquedo original nada mais era do que um forninho aquecido com energia elétrica e na tomada, onde a criançada pegava moldes e enchiam com um líquido chamado Plastic Goop, que quando aquecido transformava o molde em um bichinho de plástico translúcido, e esse processo às vezes terminava com algumas queimaduras na molecada. Agora pega o pulo do gato. Mais de uma década depois, a pequena Toymax foi lá e descobriu que a Mattel simplesmente tinha perdido os direitos sobre Creep Crawlers simplesmente porque não tinha renovado a marca. E aí malandramente foi lá e tomou a marca para si e, como foi dito em 1992, relançou os brinquedos no mercado, mas utilizando métodos mais seguros para a criançada dos anos 90 criarem as suas próprias criaturas rastejantes. E aí, o que acharam dessa história, no mínimo curiosa, hein? Essa veio lá do fundo do baú. E aí, lembravam de Os Monstruosos? Lembravam do desenho? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo. E está chegando agora aqui no canal, aproveita também para se inscrever e conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.